Informação quente, ó. Diário Oficial da União. Ok? Essa informação aqui que eu quero passar para vocês. Tá bom? Vamos lá. Agora eu vou dar uma notícia grande para vocês. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas isso não é nada novo. Foi publicado aí por muitas pessoas, só que houve um problema de interpretação. Muitas pessoas não conseguiram fazer a interpretação correta daquilo que era necessário. E deixa eu contar para vocês uma coisa aqui importantíssima. As eleições foram feitas debaixo de GLO. As eleições brasileiras, o pleito eleitoral foi realizado debaixo de uma GLO. E desde agosto, o presidente Jair Bolsonaro aproveitou ali o afã, né, dos ministros, de todos eles querendo acabar com a vida do Jair Bolsonaro, acabar com a vida de todos os candidatos. A GLO aconteceu e as eleições brasileiras foram realizadas debaixo de uma GLO. E o que isso significa? O que isso vai mudar? Entendam isso. Se o pleito eleitoral foi feito debaixo de uma GLO, ou seja, debaixo de uma garantia da lei e da ordem, isso significa que, ponto importantíssimo para vocês poderem entender agora o contexto, que todo e qualquer crime eleitoral cometido durante o processo das eleições não será julgado pelo STF, nem pelo TSE. Vocês estão entendendo? As eleições foram realizadas debaixo da umbrella de uma GLO, de uma garantia da lei e da ordem. E esse documento que passou despercebido debaixo do nariz de milhões de brasileiros, o presidente Jair Bolsonaro, de forma sábia, assinou essa GLO em agosto. Não foi em setembro e não foi perto das eleições. A GLO foi em agosto. Então, desde agosto até depois das eleições, todos os crimes e as investigações que serão realizadas para cancelar ou para suspender as eleições e prender todos os responsáveis serão realizadas pela força militar, ou seja, pelas Forças Armadas. Então é por isso que antes do Supremo Tribunal Militar julgar o TSE e o STF, eles estão fazendo um movimento de contenção de quê? De riscos, para que a soberania do Brasil não seja comprometida. Como? Operações militares em várias comunidades e favelas e nas regiões mais violentas do Brasil. Então, hoje, nesse exato momento, as Forças Armadas estão fazendo duas operações. Número 1, as Forças Armadas estão fazendo operações dentro das comunidades e das cidades e áreas mais violentas do Brasil. Número 2, as Forças Armadas estão realizando operações gigantescas de fechamento das fronteiras do Brasil. Todos os militares da reserva já foram chamados para integrar as forças militares operacionais. Vários, mas inúmeros reservistas foram chamados. E escute isso, muito importante isso. Essa conclamação de reservistas não é algo normal. E aí, depois da GLO assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Defesa assinou no dia de ontem, na verdade ele assinou no dia 28 de novembro, e ele assinou aquelas diretrizes de mobilização militar, chamada de Plano de Mobilização Militar. Quando o ministro da Defesa assinou esse documento, ele estava assinando aquele documento debaixo da ordem da GLO que o presidente assinou, voltando lá em agosto. E aí ele estava fazendo o quê?
dando total apoio a toda a mobilização logística necessária para fechamento das fronteiras, ok? Então eu falei da GLO do presidente que foi assinada para o processo das eleições. Depois do processo das eleições, veio agora alguns outros documentos importantes que foram redigidos e foram publicados pelo Diário Oficial da União, que eu li ontem para vocês e eu deixei lá no meu canal do Telegram. E hoje, mais um ato do Poder Executivo que também passou despercebido por muitas pessoas. Então eu quero, nesse momento agora, dar uma passada, né, junto com vocês nos pontos importantes desse documento aqui. Esse documento é um ato do Poder Executivo, tá? Não sei se vocês estão vendo aqui. Ele tem o brasão, só um minutinho, o brasão oficial da República, tá? Eu estou aqui no site, no aplicativo do Diário Oficial da União, ok? Aqui no aplicativo do Diário Oficial da União está dizendo que esse é um decreto, né, que ele altera um outro decreto e ele institui uma coisa, Programa de Proteção Integrada de Fronteiras. Esse programa foi construído lá em 2016. Agora o presidente fez um decreto alterando esse Programa de Proteção Integrada de Fronteiras. E o que ele fala dentro desse documento? Esse documento é importantíssimo, porque é esse documento que vai instituir, esse documento aqui basicamente, tendo feito o estudo que eu fiz dele, tendo feito algumas observações, esse documento, especificamente ele, mostra claramente de que o presidente elege os militares, tá, como os principais atores dentro desse programa, e eu vou mostrar para vocês aqui já já. Olha só, ele diz assim, o decreto de 5 de novembro de 2022, ok? Ele foi publicado hoje, no dia 6/12 de 2022, mas ele é um decreto do dia de ontem. E esse decreto foi o seguinte: ele institui o Programa de Proteção Integrada de Fronteiras e organiza a atuação de unidades da Administração Pública Federal para sua execução. Eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, as partes importantes desse documento, e isso é muito importante vocês entenderem esse documento, porque é exatamente esse documento aqui que eu vou passar para vocês, que mostra exatamente como as forças militares, como o Exército, a Marinha e a Aeronáutica estão se mobilizando para poder fechar as fronteiras e fazer todo o contingente e a contenção necessária para que seja assegurada a garantia da soberania brasileira sem a infiltração de agentes estrangeiros no Brasil, ok? Integrar e articular ações do Comitê Executivo do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras. E diz aqui, olha, que trata do artigo 5º da Constituição com ações de estados e municípios nas áreas de prevenção, controle, fiscalização e repressão a infrações administrativas e penais de caráter transfronteiriço. Mas o mais importante desse documento, esse comitê, ele poderá promover medidas que tratam do inciso 1 e 3 do caput com os demais órgãos e entidades estaduais e municipais. Diz assim, olha só, artigo 5º. O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República por meio, aí vem todas as secretarias de Defesa, a ABIN, Ministério da Defesa, Comando da Marinha, Comando da Aeronáutica, Estado-Maior, Ministério da Economia, por meio da Secretaria da Receita Federal, Ministério da Justiça, isso só órgão de segurança, gente, escuta isso. Departamento Penitenciário, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Operações e Secretaria de Operações Integradas, Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos e Secretaria Nacional de Segurança Pública. Segura aí que eu vou falar para vocês uma coisa aqui. Veja bem. Esse documento diz assim, que servidores, escuta aí, servidores ocupantes do cargo comissionado executivo ou de função comissionada nível 15 e superior, como militares de nível oficial general, diplomatas de nível ministro de segunda classe ou superior. Os membros suplentes deverão ser servidores ocupantes do CCE ou nível 13, militares de nível oficial superior ou diplomatas. Aí diz assim, olha,
O Ministério Público Federal será convidado para participar do Comitê Executivo do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras sem direito ao voto. Escuta isso. O Programa de Proteção Integrada de Fronteiras disse que o Ministério Público Federal será convidado a participar do comitê, mas sem direito a voto. Por quê? Porque os únicos com direito a votos nesse comitê de proteção integrada das fronteiras do Brasil é única e exclusivamente para os militares. Vocês estão entendendo o que esse documento está dizendo aqui? Está dizendo que os militares, a partir de agora, são responsáveis por todo o controle das fronteiras e eles estarão até mesmo com autoridade, acima até mesmo de muitos órgãos, e as polícias militar daquele determinado estado e civil responderão aos militares. Estão entendendo isso? Basicamente, esse documento ele trata disso, de enviar um recado às forças de segurança que agora toda a questão de fronteira eles irão se reportar única e exclusivamente às Forças Armadas. Então foi montado esse gabinete de gestão integrada e todos os militares foram integrados dentro desse documento. Então aqui o documento está assinado pelo Jair Bolsonaro, está aqui, e o Augusto Heleno, tá? Eles assinaram esse documento e eles revogaram vários outros decretos anteriores. Isso aqui quer dizer muita coisa. Esse documento, basicamente, ele diz o seguinte: ele deu poderes para o Gabinete de Segurança Institucional, né, debaixo ali do general Augusto Heleno, para comandar toda a operação junto com a ABIN, tá? Junto com o Ministério Público, junto com várias secretarias e órgãos de Ministério da Justiça, todos sobre a tutela do Gabinete de Segurança Institucional. Ou seja, o Gabinete de Segurança Institucional será o responsável geral por todas as ações relacionadas às fronteiras do Brasil. Então, quer dizer que o STF não tem mais nenhuma jurisdição, né? Os órgãos, por exemplo, o STF não vai poder se meter, né, no meio desse decreto que foi feito pelo presidente da República. Então é muito importante vocês entenderem o que está acontecendo nesse momento agora. E é importante vocês compreenderem, né, como as coisas estão aí caminhando, tá? O Jair Bolsonaro, ele deu realmente um contragolpe no sistema. Quem entendeu isso que está acontecendo agora é muito simples. O presidente permitiu que esses caras batessem no presidente até não querer mais, que esses caras pegassem o presidente e tentassem fazer tudo o que eles queriam fazer com o presidente. E tudo que o presidente fez até esse momento foi jogar de forma sábia contra o sistema. Então esse documento vem para poder realmente coroar o contragolpe que o Jair Bolsonaro deu no sistema. É muito importante vocês entenderem que as eleições foram feitas debaixo de uma GLO, tá? E pelo fato das eleições terem sido feitas debaixo de uma GLO, foi apresentado uma notícia-crime junto ao Ministério Público Militar para que, em um documento feito pelo vice-procurador militar, e esse documento já foi redigido e já está pronto. Por que isso? Vários senadores assinaram esse documento estará, eu acredito que já está nas mãos do Supremo Tribunal Militar. Então, qual que é a breaking news disso aqui? Qual é a breaking news disso? A qualquer momento, o Supremo Tribunal Militar poderá julgar todo e qualquer crime cometido durante o processo eleitoral. Estão entendendo? O Supremo Tribunal Militar, tá, já está com toda a denúncia e a qualquer momento o Supremo Tribunal Militar poderá julgar as eleições que aconteceram no Brasil. Vocês estão entendendo a gravidade e a seriedade disso? Então é muito importante vocês entenderem esses movimentos que foram feitos pelo presidente Jair Bolsonaro. O Bolsonaro fez os melhores movimentos que ele poderia ter feito. Ele soube jogar o xadrez direitinho e ele soube dar um contragolpe no sistema.
tá bom? Então eu quero agradecer a vocês e vocês precisam de entender que dia 8 é um grande dia. Pessoal, dia 8 é um grande dia, tá bom? Nós precisamos de muita força entre o dia 8 e o dia 10. Nós vamos resolver isso e nada vai ficar encoberto. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês. Eu passei aqui rapidinho. Eu não vou demorar. Tal cadastro do Exército é importante todos os homens se cadastrar nas Forças Armadas nesse momento. É importantíssimo, tá? É isso que eu queria passar para vocês. Esqueçam a Globo, esqueçam a CNN, esqueçam esse povo, porque eles acabaram de ser enquadrados. A notícia é: o presidente Jair Bolsonaro enquadrou todo o TSE, todo o STF. E ninguém percebeu que ele fez isso. Então, pessoal, esperem os próximos capítulos e a maior força que está indo para o Jair Bolsonaro nesse momento é o povo nas ruas. A maior e melhor resposta que vocês estão dando, que vocês podem dar, é lotar Brasília amanhã e depois de amanhã. Porque dia 8 ao dia 10 precisa de ser grande Brasília. A gente precisa de mais de 1 milhão de pessoas em Brasília conosco no dia 10. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês. Obrigado pelas mais de 700 pessoas que passaram aqui. Provavelmente, aproximadamente umas 1.000 pessoas passaram aqui na live. E eu quero agradecer vocês e dizer que eu vou continuar aqui trazendo aquilo que eu consegui trazer para vocês e falar com vocês, tá bom? Então, basicamente, eu vou salvar a live. Tem gente pedindo aqui para salvar. Eu vou salvar e deixar até amanhã. E aí depois eu vou ver se eu removo a live. Se bem que a live não é muito grande, mas foi importante. Vocês entenderam aí que o Jair Bolsonaro fez isso. Agora, aí vocês me perguntam, a última pergunta que eu vou responder para vocês. Segura aí, pessoal, no teclado um minutinho só. Vocês estão digitando aí, olha só. A última pergunta da noite. O que está faltando agora para o Supremo Tribunal Militar começar a julgar tudo isso que eu falei? Tá. A única coisa que agora nesse momento está faltando é o Ministério Público, na pessoa do Augusto Aras, a Procuradoria-Geral da República, ele também assinar o documento. Tá entendendo? Porque é o Procurador-Geral Militar e o Procurador-Geral da República, eles em acordo irão resolver essa parada. Porque a partir de agora está tudo nas mãos do Supremo Tribunal Militar. E a qualquer momento o Supremo Tribunal Militar irá julgar as eleições no Brasil. Por quê? Porque as eleições no Brasil foram realizadas debaixo de uma GLO. Para quem entrou depois e não sabe, Jair Bolsonaro assinou uma GLO, Garantia da Lei e da Ordem, no mês de agosto para o processo eleitoral. E como o TSE e o STF estavam muito preocupados em bater no Bolsonaro e processar todo mundo, caçar todos os deputados, ele simplesmente botou todo mundo no bolso e acabou com a farra, né, do STF e do TSE. Então, fiquem calmos. O Aras vai assinar, é só questão de tempo. E mesmo assim, não depende do Aras, tá? Eles querem ter uma base da Procuradoria-Geral da República para poder continuar com isso. Mas a partir de agora, pessoal, saiba que já está, escuta isso, a última notícia da noite, já está no Supremo Tribunal Militar um possível cancelamento e anulação das eleições e criminalização, apreensão de todos os envolvidos dentro do processo eleitoral fraudulento que foi este agora. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês. Gente, confiem, está acontecendo, o presidente está fazendo um trabalho incrível, vocês precisam de confiar naquilo que está acontecendo e nada vai ficar encoberto. O nosso país jamais será comunista, a nossa bandeira jamais será vermelha e nós vamos firmes, porque vocês precisam de dormir hoje e descansar.
na certeza de que o que vocês ouviram hoje aqui e mais, tudo que vocês ouviram não é a opinião do Ricardo. Tudo que vocês ouviram aqui hoje são documentos e eu apresentei e mostrei para vocês aqui. E para quem não viu, só para quem não viu, aqui ó, eu acabei de mostrar mais uma publicação que foi feita hoje, dia 6, no Diário Geral da União. Então são documentos que eu estou trazendo aqui para vocês. Tá bom, gente? Então, fiquem com Deus, durmam em paz. O presidente Bolsonaro fez algo incrível, só que poucas pessoas entenderam, tá bom? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu vou deixar a live salva para quem não assistiu tudo. É importante, vai lá e vamos junto. Um abraço para vocês, gente. Deus abençoe e tenham um ótimo descanso. E uma coisa, vão para Brasília. Não se esqueçam de irem para Brasília, tá bom? Obrigado a todos vocês. Tchau, tchau. Aeroporto de Brasília todo parado. Foram brincar com os índios, fazer L, olha aqui o que deu, ó. Todo mundo parado, dia 8, às 3 da tarde. Não vai abrir não, gente, não vai abrir não, ninguém desiste. Estamos juntos até o fim. E segundo, nós gostaríamos de saber do senhor, porque é muito importante nesse momento, até para apaziguar, qual é a posição do senhor em relação a essa situação. O senhor também levanta dúvidas, o senhor questiona o resultado eleitoral, o senhor também não reconhece. Nós gostaríamos de saber se o senhor, porque é muito importante, aliás, se coloca que nos bastidores que o senhor é um dos homens conselheiros do presidente Bolsonaro. Quer dizer, qual conselho o senhor tem dado para ele? Para reconhecer realmente que que ele foi derrotado no processo eleitoral, que nós tivemos a vontade da maioria tem que ser respeitada? Quer dizer, essa é outra pergunta que eu também dirijo ao senhor, que eu acho que é muito importante a manifestação do senhor nesse momento. Com a palavra, ministro Augusto Heleno. Olha, esses assuntos não estão no motivo da convocação. Então, eu não vou comentar, eu só quero tecer considerações sobre duas coisas que o senhor falou. Os dois militares trabalhavam no GSI, foram devolvidos às suas forças, porque isso veio da iniciativa deles, por cidadãos livres, que podem falar o que quiserem, vão estar devolvidos à força, e lá vai ser analisado se vão ser punidos, alguma coisa, problema da força, não é problema meu. Isso não foi iniciativa do GSI, não houve qualquer recomendação do GSI em relação a isso. Essas outras coisas que o senhor falou aí, estou dentro de um contexto onde muitos não reconhecem o resultado eleitoral e estamos esperando aí a solução a algumas coisas que foram pleiteadas, foram normalmente ignoradas pelo TSE, pelo próprio STF, e estamos vivendo uma situação esdrúxula no Brasil que não merece comentário agora, que não é o motivo da convocação. E aí? Para quem tem o não, a dúvida já é alguma coisa. General Augusto Heleno deixa claro que eles estão aguardando aí algo acontecer. Respostas para agirem, talvez. Tá aí. Olá a todos. Aqui Rosana Marques, assistente social. O presidente Bolsonaro acaba de entregar as polícias militares e municipais ao governo federal. Isso só acontece em estado de guerra ou não? O decreto 11.273, de 5 de dezembro agora de 2022, altera o decreto 8.903, de 16 de novembro de 2016. Acorda, povo. O silêncio dele é diamante. Nunca esteve parado. É isso que eu acredito. Bolsonaro, o nosso presidente, não vai passar a faixa para nenhum ladrão. O nosso presidente não vai entregar a nossa nação para um bando de comunistas. Estamos em guerra. E você não percebeu ainda? Que Deus nos ajude. Que Deus proteja o nosso presidente, sua família, todos que estão aí na luta. E bora para frente dos quartéis.